orar. Pai eterno dos céus, eu me coloco diante de Ti como um servo. Eu te peço, Pai, que nesse momento, nesse tempo, Senhor, de palavra, capacite a mim, capacita-nos, Senhor, todos, para falar a Tua palavra. Ser misericordioso, Senhor, vencendo as nossas limitações, para edificar a Tua igreja, Senhor. Os que estão conosco aqui agora e os irmãos que não estão conosco e vão depois ouvir essa mensagem, Senhor. Eu te peço essas coisas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho e nosso amado Senhor. Amém. Capítulo 13, irmãos, do livro de Atos. Nós vamos ler até o verso 12, que o capítulo é bem extenso e ele transita em assuntos diferentes. Então vai ficar mais fácil para o nosso entendimento se nós falarmos só a primeira parte do capítulo hoje. Então no verso 1, na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, ou Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como auxiliar. E havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamado Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra. Este, chamando a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome. Procurando apartar da fé o procônsul, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido... Irmãos, o texto é bem explícito, mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Lá no início, logo no primeiro verso, a igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres. Isso nós aprendemos já, mas é sempre bom lembrar que na igreja primitiva de Atos você não tinha uma liderança centralizada no homem, né? E como nós temos procurado e nos esforçado a fazer, dividir essa responsabilidade entre alguns irmãos, contando com a graça do Senhor, né? Que são muitas as nossas falhas, mas sempre contando com a graça do Senhor, dividir essa responsabilidade e procurar servir ao Senhor dessa maneira, né? De maneira que nenhum homem seja proeminente demais na casa de Deus.
Aqui ele cita os nomes, né, destes que são os profetas Barnabé, que nós já conhecemos bem, né, e Simeão. No comentário que eu li, irmãos, ele chama atenção para Simeão, que na minha tradução diz assim, chamado Níger, dizendo que ele era um homem negro, um judeu, provavelmente negro, né? Por isso essa segunda nomenclatura, né? Fazendo referência à cor da pele dele. Junto desses também tinha Lúcio, que era de Cirene, e Manaém, que foi criado com Herodes. O mesmo Herodes que nós vimos lá, né, dos irmãos falando no capítulo 12. Então a gente vê que impressionante, né? O Evangelho se espalhando já de tal maneira, e essa mistura de irmãos que provavelmente alguns tinham uma posição muito importante na sociedade, né? E alguns tinham posses e riquezas, outros eram muito pobres, alguns eram brancos, outros negros, alguns eram escravos, outros não. Né? Paulo fala disso. Ele fala que aquele que é escravo sirva bem o seu senhor. E essa mistura é para nós muitas vezes um grande problema, né? Porque são personalidades muito diferentes e são diferenças muito grandes, situações muito diferentes umas das outras, mas ao mesmo tempo, irmãos, isso é uma riqueza de valor inestimável para o Senhor. Porque o Senhor, Ele quer Ele quer nos usar de várias maneiras e estar em diversos lugares usando as nossas. Nós vamos ver no verso seguinte, no verso 2, como eles eram usados pelo Senhor, né? Nada de impressionante, irmãos. É nas coisas simples, né? Eles jejuavam e oravam, de servindo eles ao Senhor e jejuando. E aí, naquela situação de oração, né, no comentário bíblico, o irmão ele diz que muito provavelmente era essa reunião de oração, ela era uma reunião um pouco diferente das que nós temos hoje, né, onde a gente ora por uma horinha ali. Ele diz que provavelmente essa reunião se estendeu pela madrugada, né? E naquele momento muito precioso de comunhão deles com o Senhor, o Espírito Santo separa aqueles que acompanhariam Paulo nesse ministério tão importante, né? Aqui no capítulo 13, o que nós vemos é Então, só para contextualizar a gente, para ajudar a gente a entender bem, depois eu até mostro para os irmãos, tem um mapinha da Bíblia de Estudo que ajuda bastante, né? Então eles estavam em Antioquia, aí eles vão para Seleucia, que é uma cidade relativamente próxima, né? Mas que é litorânea. Então dali eles pegaram alguma embarcação e foram para Chipre, que é essa ilha, né? Uma ilha. Ali eles atravessam toda a ilha evangelizando e pregando a palavra de Deus. E na outra ponta da ilha eles vão para Perge, que fica na Panfilha. Então é esse trajeto que a gente vê no capítulo 13, né? Depois eles continuam a viagem, mas já lá no capítulo. Então nós vemos aqui, irmãos, esses dois princípios já que eu pude observar quando eu lia esse texto e orava a respeito. Então a gente vê a simplicidade, né? Não havia um grande líder, mesmo Paulo ali, né? Hoje nós sabemos quem é Paulo, né? E com certeza os irmãos convivendo com ele sabiam do nível da cultura dele. Era um irmão que falava vários idiomas, tinha dupla nacionalidade. E mesmo assim ele não era o grande líder da igreja, né?
Ele era mais um irmão servindo. E isso é maravilhoso, irmãos. E aí logo em seguida nós vemos isso, né? Servindo eles ao Senhor. Ontem o Bruno falava a respeito de reviver o dom que há em ti, né? E aqui nós vemos todos eles colocando isso em prática, né? Mantém. E eu gostaria de animar os irmãos, porque essa palavra também tocou muito no meu coração, porque às vezes, irmãos, nós estamos muito desanimados. Nós somos assim. Somos muito maus. Como nós cantamos hoje na mesa do Senhor, dele não fizemos caso. E isso não é só antes da conversão. Tiramos os olhos da serpente no madeiro, né? E começamos a definhar de novo, a adoecer, a nos envenenar. E o nosso coração começa a criar raízes no mundo. Um mundo que nem... Mas o Senhor, irmãos, Ele sempre nos anima. Como o irmão Bruno se esforçou ontem para nos animar com a palavra, que o Senhor reavive o dom que há em nós, irmãos. E aqueles que têm exercido e que têm ânimo, que vigiem, irmãos. Vigiem para não desanimar. Aqueles de nós que não... Anima, irmão. Anima. Desde as coisas mais simples nós podemos servir ao Senhor. Mesmo que nenhum irmão veja. Se nós dobrarmos os nossos joelhos em casa, orarmos pela igreja, pelos santos, por aqueles que pregam a palavra, por aqueles que servem de todas as maneiras, nós já estaremos servindo. Já estaremos sendo úteis. E aos irmãos que têm servido, mas têm estado desanimados, eu também digo, irmãos, não parem, de modo algum. Ainda que como um soldado ferido, irmãos, nós jamais devemos deixar de caminhar. Ainda que os nossos pés sangrem, ainda que como um soldado ferido e desnutrido, haja pouquíssimas forças, nós não devemos parar, irmãos. E aos irmãos que olham e falam, puxa, mas como eu vou servir? Está aí uma boa maneira de servir, irmãos. Se você olhar para o lado e ver um irmão desanimado, faça como aquele segundo soldado que entra por debaixo dos braços do seu companheiro. A palavra de Deus, irmãos, diz que nós devemos suportar as cargas uns dos outros. E isso é completamente contraditório do que nós aprendemos no mundo, irmãos. Nós aprendemos que cada um deve cuidar da sua própria vida, que ninguém deve se meter no que é nosso, que ninguém deve saber o que nós passamos, que nós devemos sempre aparentar ser bem-sucedidos. E eu não falo só de dinheiro, né? Mesmo no meio das pessoas pobres, é assim, irmãos. Você não pode estar triste, você não pode estar doente. Bem-sucedido é aquele que... Não é assim a palavra de Deus, irmãos. A palavra de suportar as cargas uns dos outros. Em outro texto vai dizer para nós dividirmos a nossa carga uns com os outros, que também é muito parecido. Então esse serviço, irmãos, ele é muito precioso. Ele é precioso não só para as coisas práticas e mundanas, e eu não digo mundanas no aspecto secular, mas para as coisas corriqueiras que são necessárias que aconteçam na igreja, mas também para as coisas espirituais. O Senhor age, irmãos, nas coisas mais simples. Nós ouvimos a pregação sobre
o cativeiro de Pedro e como o Senhor liberta ele das cadeias. Irmãos, é uma coisa magnífica, mas eles não faziam nada demais, além de glorificar o nome do Senhor e aceitar. Bom, o Senhor me colocou aqui, então louvado seja o nome do Senhor. Nenhum mérito deles, irmãos, nada, nenhuma grande obra. Às vezes nós ficamos imaginando, não, eu vou me preparar para servir. Quando eu estiver preparado, eu vou servir. E aí nós nunca estamos prontos, porque não é uma obra que nós podemos fazer, irmão. Quero fechar esse parênteses que eu achei importante frisar novamente, mas vamos continuar lá no verso 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tiveram também a João como. E havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam certo judeu, mágico e falso profeta, chamado Bar Jesus. Lá no verso 8, irmãos, a minha tradução diz assim, mas resistia-lhes Eliamas. Ele dá um outro nome para a mesma pessoa, que assim se interpreta o seu nome. Acho que Bar Jesus, pelo que eu entendi nos comentários, irmãos, é como se fosse um nome popular, né? A tradução é como se fosse filho de Jesus. Olha que coisa louca, né, irmãos? E nós lemos já o texto e eu gostaria de resumir. Então, eles se encontram, né, com esse Eliamas, né, que provavelmente era o nome, e esse outro Paulo, né, verso 7, irmãos, perdão, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Então, nós temos esse Sérgio Paulo, que é um procônsul, né, alguém de alta posição, e de alguma maneira esse falso profeta, Bar Jesus, provavelmente ele até se associava a Jesus para pregar um falso evangelho, né? Ele fazia essa associação, não que ele tivesse algo a ver com o Senhor, mas de alguma maneira ele teve acesso a pessoas de alta posição na cidade. Então nós vamos ver o texto seguindo, né, lá no verso 9. Todavia Saulo, que também chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos. Então é muito louco isso, né, irmãos? Porque esse homem, enquanto Saulo, né, o nosso amado irmão e apóstolo Paulo, pregava o evangelho, e o Senhor deu aquela oportunidade, né? Paulo não perdia uma oportunidade, né? Ele estava perto de alguém, se fosse pobre e rico, fosse uma pessoa ou uma multidão, ele pregava o evangelho. E no texto diz que esse homem resistia ao evangelho. Então, na frente deles, não é pelas costas. De alguma maneira, provavelmente ele estava ali do lado e ele falava, não, essa doutrina aí que eles estão falando é esquisita, hein? Ele estava se opondo diretamente. E é maravilhoso o detalhe no primeiro verso, porque ele diz que Paulo estava cheio do Espírito Santo, aqui no verso 9. Cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, diz. Então, é maravilhoso esse detalhe, porque deixa claro que Paulo não é assim, pô, cara, eu estou falando, não me atrapalha, né? Não é uma coisa pessoal. É algo que veio do Espírito do Senhor. O mesmo Espírito que separou aqueles homens para essa viagem, impeliu Paulo a exortar aquele homem. E é muito interessante porque ele deixa bem claro aqui que ele era um judeu mágico. Olha que mistura louca, né? Se associando a Jesus,
E a gente vê muito isso nos nossos dias. Homens que dizem ser de Deus e nem eles sabem direito no que eles creem. Você começa a observar a pregação daquele homem, a vida daquele homem, ele acredita em um monte de coisa, menos no Evangelho. E esse homem, ele fica cego. No comentário, eu achei muito interessante, irmãos, porque ele fala, esse judeu, ele representa Israel, que rejeita o Senhor, rejeita o Evangelho, e por um tempo é deixado. Então, bom, se você não quer o Evangelho, então nós vamos aos gentios, né? A gente vai ver mais para frente isso, já é um outro assunto, a partir do verso 13, provavelmente na próxima reunião. Mas é bom ficar na memória dos irmãos. Esse é um simbolismo interessante. Então, no verso 11, ele continua exortando, né, Paulo? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda, buscava quem o guiava. Eu quando lia isso até imaginei, né, o camarada se apoiando na parede ou no chão para não com medo de cair, né? Um terror, né, irmãos? Imagina você acordar e não enxergar. Ontem você enxergava, você acorda. E isso, um terror para um inimigo de Deus, mas louvor para o Senhor. Então o procônsul, verso 12, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina. Isso é precioso, irmãos. Ele viu um milagre, mas ele não se maravilhou do milagre. Ele não ficou maravilhado porque Paulo falou, você vai ficar cego, e o camarada ficou. Como a gente vê muitos hoje, né? Ah, vou na igreja tal, porque tem a campanha lá, vai ter revelação. Ah, vou na casa da irmãzinha tal, porque ela é profeta. Não, ele ficou maravilhado da doutrina. Que nós aprendemos aqui, irmãos, uma das coisas que podemos tirar desse trecho do texto é a coragem. Porque, veja, irmão, Paulo vira para o camarada e fala, ô, seu filho do diabo, até quando você vai ficar atrapalhando o Evangelho? Até quando você vai se opor? Então, por causa disso, você vai ficar cego. E ele estava falando, como nós percebemos no texto, com um homem influente. E Paulo, tendo muito conhecimento, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia do risco que ele estava se colocando. Então, nós podemos aprender, irmãos, da coragem que todo cristão deveria ter. A coragem de abrir a boca e professar o Evangelho do Senhor. Seja nas situações pequeninas e simples, como quando um vizinho vem falar, seja para o nosso chefe, que tem sim o poder de nos prejudicar, tem o poder de te mandar embora. Nós sabemos como é. Alguém pode ouvir o Evangelho e ficar maravilhado, como o procônsul ficou. Seu chefe pode ouvir e crer. Isso seria maravilhoso. Mas o seu chefe também pode virar e falar, puxa, não gostei daquele crente lá. Que é o natural, né, irmãos? O Murilo falou a respeito disso. Não há lugar para o Senhor nesse mundo. E também não. Então alguém pode sim nos prejudicar, irmãos. Mas nós precisamos ser corajosos como Paulo, como esses homens que estavam reunidos ali para dar apoio um para o outro e seguir na pregação do Evangelho. Nós também aprendemos que não somos nós que fazemos nada. Nós só obedecemos, irmãos. A gente vê que eles estavam servindo lá, o Senhor não tinha dado ordem nenhuma, então, bom, vamos servir aqui. Vamos orar, vamos jejuar, vamos animar uns aos outros, vamos ser igreja. É o que eles estavam fazendo. Simplicidade, obediência. Então o Senhor os chama, separa alguns deles e os envia. E quando o Senhor os envia, eles cumprem aquele chamado com coragem, com fidelidade.
Que o Senhor nos dê essa graça, irmãos, de não nos calarmos. Às vezes nós nos envergonhamos. Às vezes são situações em que o nosso risco é zero. O único risco que a gente vai passar de pregar o Evangelho é da pessoa não concordar ou não gostar da gente. E às vezes nós recuamos por isso, por tão pouco, por causa... Não podemos ser assim, irmãos, não pode ser assim. Ainda agora nós sabemos que há irmãos que morrem pelo Evangelho, nos dias de hoje. Há lugares do mundo em que irmãos correm verdadeiro risco e com alegria caminham em direção à morte, louvando a Deus. Mas como eu dizia lá no início da mensagem, irmãos, e isso serve de alerta para nós, para que nós observemos onde estão as nossas raízes. Elas estão na palavra de Deus ou nas coisas desse mundo? As raízes de amor do nosso coração, elas estão nas coisas passageiras ou na comunhão dos santos, na obra? Quando nós nos esquecemos dessas coisas, irmãos, nos falta coragem. Quando o nosso coração está arraigado demais no mundo, nos falta autoridade também para abrir a boca com confiança e pregar o Evangelho daquele. Que o Senhor, irmãos, nos dê intrepidez, coragem, ânimo, que nós nos encorajemos uns aos outros, irmãos, a essas boas... Quero encerrar aqui e passar para o irmão. Só queria acrescentar algumas coisas também. Aqui nesse texto nós vemos alguns profetas e mestres, entre eles Barnabé e Saulo. Mas aí eles servindo ao Senhor, jejuando, o Espírito Santo disse para separar Barnabé e Saulo. Nós vemos aqui que Barnabé e Saulo já tinham algum serviço, já tinham um serviço ao Senhor. Mas mesmo assim, o Espírito Santo disse para ele, o Espírito Santo disse não só para Barnabé e Saulo, mas para toda a igreja: separa Barnabé e Saulo. E o chamado, normalmente o chamado do Senhor, o Senhor sempre confirma a sua igreja. Não é um chamado que só eu vou saber, mas a igreja do Senhor vai confirmar isso também. Por exemplo, a igreja do Senhor vai confirmar que aquele chamado é verdadeiro, que Saulo e Barnabé realmente têm um chamado. Não é algo só meio que um segredo para Barnabé e Saulo. Só eles vão saber desse segredo, é um segredo entre eles e o Senhor, não. É como até o Rodrigo falou, é algo sempre coletivo, né? O Senhor separa os servos, sempre visando o corpo de Cristo. Isso mostra para a gente também, irmãos, que mesmo nós servindo ao Senhor, às vezes há coisas específicas. Porque esse serviço de Barnabé e Saulo foi específico. Foi para os dois, para eles fazerem essas viagens missionárias. E eu queria só acrescentar uma coisa, porque nos nossos dias há muito misticismo. Há muitas coisas místicas. Como, por exemplo, assim, disse o Espírito Santo. Aqui não está dizendo que veio uma voz do céu, o céu se abriu e todos ouviram a voz do Espírito Santo falando. Não, aqui diz que eles estavam jejuando e orando. E diz aqui, servindo ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo. E depois, no versículo 3, diz, então, jejuando e orando. Eles continuaram jejuando e orando. Eles estavam jejuando, o Espírito Santo falou. Eles continuaram fazendo o serviço, o trabalho de jejuar e orar. Porque isso quebra todo esse misticismo que a gente vê hoje em dia, que a gente também ouve. Isso é um cuidado que nós temos que ter também, porque às vezes nós podemos cair nesses erros. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizer, eu senti um arrepio, senti não sei o quê, o vento ficou diferente, a luz não sei o quê. Todo esse misticismo envolvendo a presença do Senhor. Mas isso é sempre com jejum e oração. É sempre pela palavra do Senhor e por oração.
Eu queria acrescentar também uma coisa, porque Barnabé e Saulo são separados pelo Espírito Santo. E como o irmão falou, eles foram. E tinha aqui, no versículo 5 diz, tinham também João como auxiliar. O serviço específico era de Barnabé e de Saulo, mas existia um auxiliar. Nos nossos dias, principalmente no mundo corporativo, empresarial, se eu sou um vendedor, eu quero chegar ao mais alto nível de vendedor, atingir o mais alto, a melhor comissão, a gratificação é sempre uma briga, é uma competição para quem é o melhor, para quem ganha mais. Na casa do Senhor não é assim. A palavra do Senhor diz que em Coríntios que nenhum trabalho no Senhor é vão. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que João Marcos, auxiliando Barnabé e Saulo, ele estava servindo ao Senhor. E o serviço dele, auxiliando esses irmãos, não era vão no Senhor. João Marcos ele não precisa almejar atingir o mais alto nível da cristandade, ser um apóstolo. Não. Ele foi chamado para ser auxiliar. Somente auxiliar. E esse é o trabalho dele. Nós vemos, por toda a parte da Escritura, outros irmãos também auxiliando. Paulo diz em várias cartas, o irmão que muito me ajudou no Senhor, o irmão que me hospedou na sua casa, a igreja que se hospeda na casa de tal irmão. Ele vai sempre citando nomes. Esses irmãos que auxiliam, eles trabalham e servem ao Senhor. Não é porque eu não falo a palavra do Senhor, eu não falo no meio de 1000 pessoas que eu não estou servindo. Pelo contrário, João, ele era um auxiliar e ele estava servindo ao Senhor. Mas essas coisas do mundo, sorrateiramente, corrompem um pouco os nossos pensamentos e às vezes pode gerar muita confusão. Mas nós temos que lembrar que nenhum trabalho no Senhor é vão. O Senhor não vê como o mundo vê. Se uma pessoa recebeu um dom, um talento, e aquela pessoa cuida desse talento, o Senhor vai chamar aquele servo de bom e fiel. E aquele que tem 5 talentos, recebeu mais dons, mais serviço, como Paulo e Barnabé, e ele serviu ao Senhor bem, o Senhor chamará de servo bom e fiel. Tanto aquele que recebeu 5 como aquele que recebeu 1. E relacionado ainda a esse trabalho de Saulo e Barnabé, é interessante aqui o que Paulo diz. O que nos aplica aqui, irmãos, é que assim, o diabo, ele é cheio de todo engano, toda malícia e injustiça. O diabo é cheio de todo engano, malícia e injustiça. E o objetivo de Satanás é o quê? Perverter os caminhos do Senhor. Irmãos, em todo serviço que o Senhor nos der, em toda disposição que nós tivermos, sempre haverá alguém se opondo, como Elimas, o mágico. Sempre haverá alguém querendo perverter os caminhos do Senhor, querendo atrapalhar o serviço ao Senhor, sempre. Aqui nós vemos Elimas atrapalhando Barnabé e Saulo. Mas graças ao Senhor, que o procônsul pelo contrário, aquela oposição, toda aquela confusão que Elimas queria gerar, foi gerado benefício, porque pelo contrário, aquilo fez com que ele cresce na doutrina do Senhor. E que a gente não se engane, porque a gente pode pensar, se o Senhor me deu esse trabalho, então Ele vai abrir o caminho, vai abrir a porta, tudo vai dar certo. Às vezes não é assim, irmãos. Às vezes não é tudo dando certo que é a confirmação do Senhor. Muitas vezes dá muita coisa errada. Eu lembro de Jacó, quando o Senhor aparece a Jacó ele faz uma proposta muito interessante ao Senhor. Ele fala assim, se o Senhor me der moradia, se o Senhor me der ovelhas, se o Senhor me der dinheiro, se o Senhor abrir o caminho, se der tudo certo, eu servirei ao Senhor. Ele tenta fazer uma barganha para dar tudo certo. Se acontecer tudo certo, eu sirvo ao Senhor. E nós vemos na vida de Jacó que deu tudo errado. Ele foi enganado várias vezes. Só que ele continuou. No caminho ele aprendeu que não era do jeito dele, era o Senhor quem fazia as coisas. E nós também devemos aprender isso.
que no serviço ao Senhor, nos caminhos do Senhor, haverá oposição, haverá coisas para confundir e atrapalhar. Mas nós devemos manter os nossos olhos, como o irmão disse, manter os nossos olhos no Senhor. Se é um talento, um dom que nós recebemos, um pequeno serviço, um auxiliar, como João aqui auxiliou, Saulo e Barnabé, que nós venhamos cumprir fielmente, venhamos fazer com toda dedicação, como foi falado ontem, né? Reavive, desperte o dom que Deus te deu. Se foi um dom, se foi um serviço, uma